Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre modelos de aparelhos auditivos. Existem diversos modelos de aparelhos auditivos e diversas marcas também. Então sempre fica aquela dúvida, né? E aí, qual que é o melhor aparelho auditivo? Não existe uma resposta para essa pergunta, porque cada pessoa vai se adaptar melhor a um modelo de aparelho auditivo. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É mostrar um pouquinho as vantagens e desvantagens de cada modelo. Existem 3 categorias de aparelhos auditivos. Os aparelhos retroauriculares, que são os aparelhos que vão atrás da orelha, os aparelhos com receptor no canal, que são os RICs, onde uma das peças do aparelho, o receptor, estava antes dentro do aparelho, fica do lado de fora, dentro do canal auditivo. Por isso que a gente chama eles de aparelhos com receptor no canal. E os intras, que são os aparelhos que vão dentro da orelha, os intraorais. Dentro dessa categoria existem vários subtipos. Então, nos aparelhos retroauriculares, por exemplo, existem os mini BTS, que são aparelhos um pouco menores e mais finos do que esse. Os RICs também eu tenho diversos tamanhos diferentes, né? Então, tenho aparelhos que são um pouco maiores, outros que são um pouco menores. E os intras também, que eu tenho os aparelhos intracanais, os ITCs, os ITS, o IC, ou seja, são todos aparelhos que ficam dentro do conduto auditivo. Se a gente fosse falar aqui de todos os modelos de aparelhos auditivos, seria um vídeo muito extenso. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente falar basicamente aí sobre cada categoria, quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Vamos começar então pelo aparelho retroauricular, que são esses aparelhos que ficam aí atrás da orelha. Qual que é a vantagem desse aparelho? A vantagem é que por ser um aparelho maior, eu tenho uma potência muito boa, né? Ou seja, eu consigo adaptar desde perdas leves até perdas profundas com esse modelo de aparelho. Outra grande vantagem em relação à resistência desse aparelho. Então, ele tem uma resistência muito boa, o que faz com que a durabilidade seja maior. Até em casos, por exemplo, de crianças que têm perda auditiva, é um modelo indicado, porque as crianças elas correm mais, elas brincam, tem maiores chances do aparelho cair no chão. Então, por ser um aparelho que tem uma resistência maior, ele é bem indicado nesses casos. Talvez aí qual que seja a desvantagem dele? Tamanho. Então, é um aparelho que ele é um pouco maior, então ele aparenta um pouco mais do que os outros modelos e por conta da estética, algumas pessoas optam por não escolher. Vamos falar agora sobre os aparelhos com receptor no canal, os aparelhos RICs. Qual que seria aí as vantagens e as desvantagens? De vantagens nós temos muitas, por isso que ele é um dos aparelhos mais utilizados aí atualmente na clínica. E por quê? Porque eu tenho uma flexibilidade muito grande com esse aparelho, além de uma funcionalidade muito boa também, tá? Em relação à tecnologia. Em relação à flexibilidade, eu consigo adaptar perdas de leves até as perdas maiores, perdas severas, por exemplo, mudando apenas uma das peças do aparelho auditivo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o tubo receptor que tem uma potência, né? Essa potência aqui, por exemplo, para perdas até moderadas. Eu posso simplesmente trocar essa peça, colocar um outro tubo receptor com uma outra potência, viu? Então, o que acontece? Esse receptor aqui é para até um grau de perda. E esse outro receptor eu consigo adaptar a uma perda maior. Ou seja, caso a perda aumente, progride, a pessoa não vai perder o aparelho auditivo, ela não vai ter que comprar outro aparelho auditivo. Apenas fazendo a troca de uma das peças que pode ser feita no consultório mesmo, eu já consigo adequar esse aparelho para uma perda auditiva maior. Então, essa é uma grande vantagem. Outra grande vantagem é em relação à ventilação. Inicialmente, os aparelhos, os RICs, eles eram feitos para pessoas que tinham perdas em rampa. Então, as frequências graves aí estavam preservadas, mas as frequências agudas, aí os sons mais fininhos, eu tinha uma perda. Então, para esse grau de perda auditiva, esse tipo de perda auditiva, na verdade, era um pouco mais complicado de adaptar o aparelho, porque os aparelhos acabavam dando um efeito de oclusão, que a gente chama. Então, tampava o ouvido e sentia muito a voz ressoando por dentro, sentia mastigação, por exemplo, os pacientes acabavam não se adaptando. Então, veio esse modelo de aparelho. E aí, o que acontece? A gente consegue ter ventilação, uma ventilação maior
nesses modelos de aparelho, que são esses buraquinhos aqui, que permitem que o conduto auditivo seja mais ventilado e não tenha tanta essa sensação de oclusão do ouvido. Mas inicialmente eles foram criados para isso, mas hoje a gente adapta a qualquer tipo de perda com esse modelo de aparelho. Basta eu trocar essa peça aqui também. Então eu posso trocar e ter uma ventilação maior ou uma ventilação menor. Por exemplo, colocar uma outra tulipa, uma tulipa fechada, por exemplo. Eu só coloco aqui no tubo receptor. Pronto, tá? Na prática clínica ficou muito fácil isso. Então eu consigo moldar aí todo o aparelho para se adequar a um tipo e grau de perda auditiva, sem precisar que o aparelho vá para o laboratório, por exemplo, para fazer essas mudanças físicas. Então essa é uma grande vantagem também desses modelos de aparelhos auditivos. Outra grande vantagem é a estética também, né? Então são aparelhos que são aparelhos pequenos, então aparelhos mais discretos também. Então também atende bem a questão estética. Algumas empresas algumas marcas de aparelhos auditivos, eles deixam a maior tecnologia para esse modelo de aparelho. Conectividade, transmissão direta de áudio. Tem algumas empresas que apenas os aparelhos com receptor no canal que vão se beneficiar dessa tecnologia. Como vocês puderam ver, são muitas vantagens que a gente tem, por isso que hoje ele tem sido o aparelho mais adaptado. Agora vamos falar sobre os intras, os aparelhos que vão dentro da orelha. Qual que é a vantagem? Bom, a vantagem, como vocês já devem perceber, é a estética, né? Então é o menor modelo que a gente tem, mas nem sempre ele é o que fica mais discreto. Então vou colocar uma foto agora de uma orelha adaptado com o receptor no canal e outra com o intracanal, para vocês verem a diferença. Então muitas vezes os aparelhos com receptor no canal ficam mais discretos do que os aparelhos intracanais. Às vezes os pacientes eles já vêm com a ideia, já vêm para o consultório pedindo esse tipo de modelo por conta da estética, mas talvez se engane aí que ele seja o modelo esteticamente mais favorável, né? Os aparelhos com receptor no canal também ficam com uma estética muito boa. Quais são as outras vantagens dos intras? Uma boa vantagem é que eu tenho ainda o aproveitamento de todas essas curvas da orelha, né? Com essas depressões aqui, eu tenho uma ressonância natural. Então, com o aparelho dentro da orelha, eu continuo me aproveitando dessa ressonância natural. Outra vantagem é o uso dos celulares, né? Ou do telefone. Porque o posicionamento é igual, o que a gente já está acostumado. Então, coloca o telefone de forma natural aqui na orelha, diferente dos outros dois aqui, que eu vou ter que posicionar o celular um pouquinho mais para cima para ficar perto do microfone. Essa é uma outra vantagem também. E a desvantagem? A desvantagem muitas vezes está relacionada à funcionalidade. Por quê? Por serem aparelhos bem pequenininhos, a gente não tem botões aqui, por exemplo, né? Então não tem o botão de programa, não tem o botão de volume. Por quê? Porque eu tô priorizando, por enquanto, a estética, né, do aparelho. Então tudo que talvez não seja necessário é retirado do aparelho para ele ficar assim, pequenininho. Muitas vezes eu não tenho botões aqui para conseguir mexer em programas e volumes manualmente. Outra questão é em relação à durabilidade. Como são aparelhos auditivos que vão lá dentro da orelha, eles ficam mais aí propensos à manutenção, porque ele está perto do cerúmen, perto do suor, enfim, de várias outras aí secreções também que podem danificar aí o aparelho. Em alguns casos eu tenho uma manutenção maior desse modelo de aparelho auditivo. Outra desvantagem dos intras são a potência. Então, como é o menor aparelho que a gente tem, são os aparelhos que têm menor potência também. Perdas, por exemplo, severas, profundas, não são indicados para esse modelo de aparelho auditivo. A gente tem marcas hoje que tem uma potência muito boa, mesmo para os aparelhos intraorais. Mas mesmo assim, são os aparelhos que têm a menor pilha. Então são pilhas que duram menos, que são as pilhas de tamanho 10. Então, além de consumir mais pilha, né? Então vai ter um gasto maior aí com pilha. Se for adaptado para uma perda maior ainda, essa duração da pilha vai ser ainda menor. Tá? Então ainda continua não sendo a melhor indicação esses aparelhos intras para perdas maiores, tá bom?
Hoje a gente falou um pouquinho sobre modelos de aparelhos auditivos e outro fator muito importante para a seleção do aparelho auditivo é em relação aos recursos, ou seja, a tecnologia que está dentro do aparelho auditivo. Então esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguém, conhece alguém que esteja aí procurando aparelhos auditivos, esteja em dúvida em qual modelo escolher, compartilhe esse vídeo com ele também. E até a próxima!